Bom dia, povo angolano. De Cabinda Kunene, bom dia. É o vosso irmão, sempre no nosso canal, Ana Nekongo. Ana Nekongo é um canal onde o vosso irmão Toyo Nekongo aparece para informar, trazer notícias, trazer informações ao povo angolano de Cabinda Kunene. O vosso irmão Toyo Nekongo faz lembrar o povo angolano do passado. Faz lembrar o povo angolano da história de Angola. Da história que aconteceu fora de Angola, onde o filho de Angola foi parar. Tudo que eles enfrentaram ali, no nosso canal, Ana Nekongo, explicamos isso ao nosso povo. Tentamos esclarecer o pouco que eu tenho como conhecimento do Reino do Congo ao povo angolano. Gostaríamos também de aprender dos outros reinos, do reino de Matamba, do reino da Rainha Nzingambandi, alguns heróis de Angola, para o povo tiver conhecimento da história de Angola. Sem a história verdadeira de Angola, o povo angolano nunca terá o conhecimento de quem é angolano e quem não é angolano. O dia que nós teremos conhecimento, conseguiremos distinguir quem é angolano e quem não é, teremos a possibilidade de resolver a situação de Angola. E a partir daquele dia, Angola irá para frente, porque Angola virá um país unido. E também com amor da pátria, reconhecer os outros como angolanos verdadeiros. Eu sempre disse que não tem terra em Angola, que não tem tribo em Angola e que não tem língua em Angola, não é angolano. Cada terra em Angola tem o seu povo e o seu dialeto e a sua tribo. Que não tiver isso, não é de Angola. E se vocês fazerem entrar alguém que é estrangeiro da vossa família, estão a trair a família. Essa é a situação de Angola. Esse é o problema que está a estragar em Angola. Mas pronto, eu sou o Toyo Nekongo. Tudo que eu acabei de falar, falei isso de uma forma tradicional. Talvez não esclareci muito, mas mais velhos e verdadeiros angolanos entenderam a mensagem. Porque nós, angolanos, não mandamos em Angola. Não mandamos. Estrangeiros estão a mandar em Angola.
E o dia que nós conseguiremos desmantelar isso, o dia que vamos conseguir desmantelar isso, será a força do angolano. E aquela força precisa a união e amor da pátria. Se você seguir muito bem a história de Angola, os que lutaram, que seja no MPLA, a FNLA, a UNITA, a maioria morreram pobres, ainda são pobres. E vocês vão notar, os que estão a fugir, que têm dinheiro, que roubaram, a maioria não são angolanos. Que o povo angolano pensa naquilo que eu acabei de dizer, fazem a constatação, vocês vão notar, verdadeiro povo, filho de Angola, que combateram do princípio nos maquis para Angola, todos morreram pobres. Ele deixou uma casa, quem deu a casa é o governo. Ou foi uma casa do colono, com o tempo ele compra no crédito que o governo deu para ser combatente. E agora, bilhões fora, não deixaram. Mas os que têm bilhões, têm milhões nos bancos, são estrangeiros, que roubaram na terra alheia, levaram para fora. Que nós, angolanos, deixamos no nosso governo a trabalhar como angolanos. É apenas uma parêntese. Eu vou passar naquilo que eu gostaria de falar hoje. Gostaria de falar das máscaras que estamos a meter, Covid-19. Neste momento, aqui fora, o povo está no confinamento. Principalmente nós aqui na Inglaterra, alguns estão a trabalhar. Alguns estão a trabalhar a partir de casa, os que usam computadores. E alguns são mesmo confinados. E alguns países europeus estão obrigados a ficar em casa a partir das 21 horas e 22 horas. Alguns países, 21 horas você já não tem direito a sair. 22 horas já não tem direito a sair, ficas em casa. Se sair, for apanhado, multa. Nós aqui agora na Inglaterra, se for apanhado no metro, no autocarro, machimbumbo, não sei onde for apanhado, sem máscara, você paga a multa de 150 libras. Como também em alguns países europeus, você for apanhado, a multa, seja fora da hora, ou nos autocarros, não sei aonde, você paga 150 libras sem a autorização de saída, dado pelo governo. Estou apenas a esclarecer para vocês entenderem em que medida o governo está sério nessa coisa de máscara. Também estou a ver isso em Angola. O presidente da República e ao lado do presidente todo mundo anda de máscara. Estou a ver mesmo as pessoas mesmo com máscara. O presidente da República dá discurso, que ele vai nas conferências, não sei aonde. Você vê o presidente, porque ele é a cabeça do país. Como ministro, alguns estão a andar de máscara. Isso sim, senhor. A Igreja Católica, povo angolano, se vocês não sabiam, os padres da Igreja Católica, você não brinca com eles, são mesmo educados e têm conhecimento da Bíblia. Aquela gente estudaram mesmo.
Além das coisas que eles aumentam na religião deles, que são fora do mundo espiritual, mas o conhecimento da Bíblia eles têm. Coisa engraçada, pastores, muitos deles, alguns, claro, foram tirar o curso. Eu tinha um avô, André Chemindele, ele mesmo foi estudar em Portugal a tirar o curso da Bíblia, da igreja protestante. Alguns não estudaram, não têm conhecimento da Bíblia, de repente alguém lhe disse, não sei onde, então pronto, faz uma igreja, e ele é pastor. E o conhecimento da Bíblia ele não tem. E muitos, os pastores não têm. Esses pastores são eles que estão a estragar, a dividir famílias, a matar, a criar todo tipo de confusão nas vidas das pessoas, dos crentes. E os bispos, cardinais, padres da igreja católica, você lhe vê na igreja com máscara. Não falta. Pergunto eu, a igreja Mensagem Imute, onde esse pastor Kamalando está a pregar, não usa máscara. E ele a pregar durante 3 horas sem máscara. O governo não manda pessoas. Mas o presidente João Lourenço, que seja na rua, que seja um sítio, qualquer que ele vai entrar, tem máscara. Será que esse pastor da igreja Imute, ele tem mais poder do que o presidente da República? Estou a perguntar isso na PGR e a perguntar SIC. O médico que encontrava-se no carro sem máscara, que foi morrer na esquadra, o que aconteceu naqueles agentes da polícia que mataram o doutor? O tal médico. Aqueles policiais, a gente pode fazer a mesma, ir naquela igreja, apanhar aquele pastor, fazer na mesma que eles fizeram naquele médico. Será que é possível? Estou a vos pedir. Porque o médico que tinha conhecimento, sabia que estava dentro do carro, estava sozinho, não estava a contaminar ninguém. Mas por falta de máscara, prenderam um homem na polícia e ele foi parar na esquadra e veio a morte. Médico. O pastor que fica à frente das pessoas, onde as portas estão fechadas, onde o micróbio é facilmente no ar, passando de uma pessoa para outra, onde a contaminação pode ser mais rápido possível, mais fácil até. A polícia não vai naquela igreja prender o pastor. Será que já fizeram um texto naqueles crentes que vão naquela igreja, onde o pastor prega sem máscara? Então, quando o governo está a dizer para meter máscara, o governo diz ao presidente e os membros ministros para meter máscara, mas o governo não disse ao pastor da Imute, o Kamalando. Qual é esse poder deste homem, que é tão poderoso, mais do que o presidente da República? Será que nessa lei da máscara, de meter máscara, o governo, não sei como se diz a palavra, exempted o pastor da igreja Imute, o Kamalando? Porque o presidente da República mete a máscara. Ele sai com a máscara. Em toda parte que ele vai, discurso, não sei, meeting, conferências, ele mete a máscara. Ministros metem máscara.
E naquela igreja não mete mais, o pastor não mete a pregar durante 3 horas. O governo deu essa lei no presidente e ministro e o resto do povo. Mas o governo exempted aquele pastor. Qual é o poder deste pastor em Angola? Eu tenho áudios das meninas que foram violadas naquela igreja. Contaram muita coisa. Eu decidi meter esse áudio para esse áudio sair. Fiz um programa onde eu meti esses áudios para o mundo inteiro ouvir, incluindo o governo. Disseram os nomes. Ela se apresentou, contou, disse o nome dela, o nome do pai, da mãe, toda a família, membro da igreja, o que aconteceu nela. E aconteceu na família, o pai e a mãe, como esse pastor dividiu a família. Afinal, não é só uma família, afinal ele fez isso em muitas famílias. É triste. Ele dividiu mesmo a família, até alguns estão fora. Alguns ficaram no país. Epa. Eu enviei esse áudio aos membros do governo. Eu tenho confiança nesta pessoa, desta vez esse áudio vai chegar ao presidente da República. Porque a pessoa com quem eu entreguei o áudio, conversei com ele pessoalmente, e ele é um grande chefe que tem passagem ao presidente da República diretamente. Velho, desculpa de dizer isso, eu tive que dizer, eu vi que deu agora entrar na minha amizade para isso chegar ao presidente da República. É por isso que eu ouvi falar consigo. É por isso que eu dei dele esse áudio. E conforme que o velho ficou chocado, tenho a esperança, quando o presidente ouvir isso, escutar esse áudio, será chocado na mesma, e eu verei o que vai acontecer em Angola, porque eu tenho confiança eu tenho conhecimento que em Angola, nós angolanos não mandamos. Eu disse, o angolano é aquele que tem terra em Angola. O angolano é aquele que tem tribo em Angola. O angolano é aquele que tem dialeto. Aliás, todo angolano, dono de Angola, tem terra. Porque a família a família veio daquela terra. Desde o princípio do mundo, família crescendo. Você pode sair para ir se casar com uma outra família, fazendo não sei o que é. Mas o raiz é ali, naquela terra. A história da família está lá. E que não tem terra em Angola, não é angolano. Ah, porque sou de Luanda, não. Você não é de Luanda. Porque Luanda é terra de Congo. Você deve dar a história de Luanda. Você deve dar a história, contar a história de Luanda, para você fazer parte de Luanda. Não é a história dos livros, mas da família. Você é neto, bisavô de quem? Bisneto de quem? Essa aqui é a história de Angola. Não estou a dividir pessoas, mas estou a contar a verdadeira história de Angola.
Se você, porque sou de Luanda, porque meu pai é de Luanda, porque... Não. Vocês não são angolanos. Aliás, eu vou vos contar, a maioria das pessoas que combateram, que seja no MPLA, que seja da UNITA, a FNLA, FLEC, a maioria daquela gente em Angola morreram pobres. E alguns estão de vida, ainda são pobres. Mas os que não são angolanos são milionários. A maioria roubaram, fugiram de Angola. Levaram, roubaram fora de Angola, porque não são angolanos. Levaram para transferir isso nas terras de onde vieram, para ir viver ali com aquele dinheiro e comer, viver em paz. Os verdadeiros angolanos, alguns morreram, deixou uma casa, mas aquela casa quem foi que deu? O governo. Um antigo combatente, e ele consegue comprar a casa em crédito pagado do governo. Pouco a pouco. Levou 20 e tal, 30 anos. E é assim que eles construíram aquelas casas. Mas morreram pobres. Deixou nada, apenas aquela casa do governo deu. A maioria deles morreram assim. Mas todos que são milionários, se você vê na realidade, você vê que não, ele não é angolano. É estrangeiro, mas pronto, conseguiu o pão em Angola. E roubou, ficou milionário e ele saiu de Angola. E alguns que estão lá, vocês podem ver, se verificar o fundo do fundo, ele nasceu não sei aonde, mas o pai e a mãe não são angolanos. Aquela influência, ele subiu, ele está a roubar sem pena, sem medo, porque a terra não é deles. Quando eu digo, o jacaré só fará jacaré. O jacaré não pode fazer cobra ou outro animal, não. O leão não pode fazer vaca. Isso nunca vai acontecer. Nós não temos poder em Angola e não estamos a mandar. O estrangeiro que tem posto estão a mandar em Angola. Eu vou regressar no assunto das máscaras. Eu gostaria de saber o poder do pastor da igreja imunde de não utilizar a máscara. Enquanto que a lei diz que todo mundo, até o presidente supremo do país, está a utilizar a máscara. Padres, bispos, cardinais, a utilizar máscara na igreja católica, que têm conhecimento da Bíblia, que estudaram, a pregar com a Bíblia, com a máscara. Mas o pastor da igreja em muito está a pregar 3 horas. Os médicos estão a ser mortos dentro do carro dele, mas não meteu a máscara, não meteu máscara, e ele ficou preso, vai morrer na esquadra. Mas o pastor da Imute pode pregar. Faz casamento, ninguém usa máscara. Vão na sala das festas, ninguém usa máscara. Ele a pregar todo domingo, até ele também já abriu a conta do YouTube para desmentir aquilo que eu ando falando aqui da vida dele. Eu vi que para esse ódio deve chegar às pessoas que conversam com o presidente, para o presidente escutar esses áudios. Eu gostaria de ver a reação quando esse áudio chegar ao presidente da República. Qual será a reação do presidente da República? O que vai acontecer? Porque essa pessoa que recebeu isso, ele conversa com o presidente todo dia. Eu vi que eu devo fazer isso. Eu quero que todos que têm provas, meninas escondidas aí, por aí, que têm medo de ser morto, para ficar preparado para testemunhar em tudo desta vez. Como eu disse, eu sou de Angola, carne e osso. Eu sou orgulhoso desta terra. E vendo o estrangeiro a mandar em Angola, dói-me. Ver os estrangeiros a violar meninas angolanas,
dói-me. Vendo os pastores estrangeiros que estão a fazer em Angola, faz-me mal. E isso faz-me pensar os que deram a vida a combater para libertar Angola. Eu vi que devo entrar neste combate. Estarei a denunciar tudo que eu tenho como informação ao povo angolano. E eu prometo-vos que eu nunca vou parar. Nunca. Até que essas pessoas que entraram em Angola, que estão a fazer mal ao nosso povo, caírem um por um. Eu gostaria de ver toda essa gente desaparecer de Angola, um por um. Estou a ouvir, porque a UNITA, porque o doutor Savimbi, porque o fulano. Mas o povo angolano, se for para dizer, eu diria que eu sou pior que o doutor Savimbi. O doutor Savimbi é uma pessoa que perdoava, mas eu não vejo como que eu vou perdoar uma pessoa que vai entrar para estragar a vida do povo angolano. Eu perdoar aquela pessoa. Nunca mais. Então, o que o povo vai dizer a mim? É meu nome. Sou um Satanás. Mas enquanto que estou a defender a pátria, a defender a minha terra, defender o meu povo. E você que é estrangeiro veio para maltratar o povo, roubar, fazer sofrer o povo e fugir de Angola. E eu tiver a oportunidade de ter o poder na mão, você ser apanhado na minha mão. Vocês quiserem que eu faça o quê? Trago o batuque, começa a tocar, a dançar. Com todo o crime que você cometeu. E depois comer junto. Você deve desaparecer. E eu não preciso esclarecer isso ao povo angolano, a ninguém. É apenas a consciência de cada um. Essa coisa, o assunto que estou a falar da máscara, da igreja Imuto, onde o pastor está a pregar 2 horas, 3 horas, sem máscara. Enquanto que o presidente da República está a sair com máscara, ministro a sair com máscara, a pregar aí, a falar no povo. Estão a meter pessoas em confinamento, porque não haja contaminação da doença. Se você sair, não obedecer, você fica preso na lei, a polícia bater pessoas. E agora esse pastor faz isso, sem castigo, sem nada. Qual é o poder deste pastor? Que é mais que o poder do presidente da República? Qual é a nacionalidade dessa pessoa para ser tão poderoso em Angola? É de ser baluba em Angola? É isso? Sinceramente, não temos poder. Não temos. Na nossa terra, porque se tivesse angolanos verdadeiros, esse assunto de viola deste pastor acabava muito tempo, até a igreja ficava fechada, essa história acabava. E eu não vejo eu a trabalhar na segurança, que seja no PGR, seja no SIC, tiver um posto, a ver isso acontecer na minha terra. Nem sei, eu não gostaria de dizer aquilo que eu podia fazer para acabar com isso. Eu não quero dizer isso para não ser chamado de maluco, mas é apenas defender a pátria, defender Angola.
É triste. É triste ouvir esses áudios. É triste. É triste mesmo, são nossas filhas a ser violadas. Começaram quase a idade de 13 anos. Epa, chorei ao ouvir esse áudio. Chorei mesmo. Chorei. Saí lágrimas. Eu gostaria de ouvir a reação do Presidente da República quando ouvir seguir esse áudio. Eu gostaria de ouvir que estão atrás do Presidente, que são da segurança, depois de ouvir esse áudio, qual será a reação deles. Se aquelas meninas não foram chamadas para o governo ouvir da boca das meninas, então o povo, daí vou pedir para nós perdermos a esperança da nossa terra. Porque já não valia a pena a sair dizer que somos angolanos, enquanto que nós em Angola não mandamos. Podemos dizer que nós somos angolanos se tiverem um filho de Angola, os filhos de Angola a mandarem Angola a tomar decisão para defender este povo. Mas quando não defendemos, uma pessoa sai da onde veio e faz o que ele quiser. Ele manda prender um angolano, enquanto que ele é estrangeiro. Então, não seria melhor nós calarmos, dizer que não somos daquela terra. Abraço ao meu povo. Estou no Congo, é sempre a defender essa pátria, porque sou de Angola. Tamo junto.